Shalom, queridos. Hoje é Provérbios, capítulo 13. Capítulo 13 trata da continuação do contraste do justo e do ímpio, sempre comparando, não é somente nesse, mas nos outros provérbios também, comparando o justo e o ímpio. O justo, com certeza, ele sabe que tem o Espírito Santo, sabe que tem a sabedoria dentro dele e é justificado justamente por isso, porque Jesus Cristo deu sua vida para nos justificar. Então, o justo está bem, está de boa, graças a Deus. Agora, o ímpio é algo sério. E porque é algo sério, a gente não vai deixar que eles fiquem nessa situação. Vamos encaminhá-los para Jesus, vamos tentar. Se ele for um dos escolhidos, aí já sabe que eles vão aceitar Jesus. Então nós devemos aproveitar e não deixar que o ímpio continue como eles estão. Eles precisam de Jesus. A gente tem que pregar o evangelho a todos, não importa quem sejam eles. O conselho dos pais é um dos benefícios da vida. Aqueles que habitualmente o ignoram desenvolverão uma atitude de desprezar todas as opiniões, exceto as suas próprias. Boas palavras trazem uma recompensa, mas palavras traiçoeiras podem resultar em violência. A disciplina no falar é necessária, porque palavras imprudentes levam a desastre. A disciplina é necessária também no trabalho e no comportamento. Caso contrário, a vida de uma pessoa pode acabar em ruína. A segurança é encontrada na honestidade. Então, queridos, aqui nós vamos ver logo essa parte em relação a palavras. Eu não me canso de dizer. O processo que nós estamos vivendo está doloroso, porque o chão estava duro. Não existia essa meditação de dia e de noite, como Deus manda. Meditar na palavra de dia e de noite, para sermos como árvores plantadas, junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, versículo 13. Nós já vemos o salmista começando com essa palavra que é fundamental. Meditar de dia e de noite. Como nós não estávamos fazendo isso, o chão está duro, estava duro, graças a Deus, desde maio de 2023, que nós estamos plantando. O chão está duro e está doloroso. Quando a gente vê o chão duro, depois de um tempo de escassez de plantação, que a gente não estava plantando, vai doer, dói, mas não adianta ficar esperando amolecer, porque só vai amolecer quando você romper a dureza do chão e começar a plantar, e depois a colheita será extraordinária. Louvado seja Deus por isso. Então, estamos plantando desde maio, mostrando que a palavra é viva e eficaz, a palavra é como martelo que esmiuça a pedra, a palavra é como fogo, a palavra é Jesus. João, capítulo 1, versículo 14. Então, nós estamos recebendo esse entendimento, estamos plantando isso, graças a Deus. Então, aqui em Provérbios 3, que está falando sobre a palavra, como o que devemos falar, as boas palavras trazem uma recompensa, mas as traiçoeiras podem resultar em violência. Então, como ter na nossa boca palavras assim, que tragam recompensa? Como, se nós sabemos que só Deus tem palavras de vida eterna, para onde iremos nós, se somente Ele? E Ele deixou 1.189 capítulos da Bíblia para serem estudados, para na nossa boca só sair a palavra. Porque o coração estando cheio da palavra, só vai sair da boca a palavra. Porque a própria palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, não podemos voltar atrás. O chão está duro, mas vamos romper, vamos plantar, vamos viver a palavra. De Gênesis Apocalipse, nós temos um discipulado de excelência.
abrir a Bíblia toda semana com seu discipulador, estudar, ouvir os comentários do vídeo, colocar o nome do discipulador no comentário para que nós possamos honrar e ver que esse discipulador realmente está se doando para Deus, a depender do número de discípulos que está falando dele no comentário, digamos, tem discipuladores que não tem nenhuma pessoa falando, dizendo quem é o discipulador, que está anônimo, porque não tem ninguém falando. Meu discipulador é fulano. E tem discipuladores que estão com 10, 20 pessoas falando. Isso aí é uma prova de que realmente está fluindo. E nós precisamos honrar, mostrar quem são. Eu sei que eles estão trabalhando, mas tudo é necessário atitude. Você precisa ter uma atitude de mostrar que realmente está aprendendo a palavra, que seu discipulador está honrando a Deus, ensinando toda semana. Quando não faz um discipulado semanal, faz online, vocês estudam em casa, já traz o questionário respondido. Isso é a palavra, queridos. A palavra diz para a gente, está meditando de dia e de noite. Como é que medita de dia e de noite e não sabe responder o questionário? É sinal que não meditou, porque o vídeo está aí, com as perguntas feitas do assunto que estamos expondo. Se tem um capítulo esse ou aquele, todos eles têm comentários para a gente responder. E é claro que nós devemos ser submissos às autoridades. Se a gente está aprendendo a Bíblia, um dos versículos que deve aprender está em Romanos capítulo 13. E lá está dizendo que a autoridade, sendo boa ou má, vai ser obedecida. Como é que a gente não estuda a palavra para viver uma decadência dessa? Porque os que estão desobedecendo é porque não estuda, porque se estudasse essa altura já sabia. Está escrito que a autoridade, sendo boa ou má, quem pune é Deus. Se ela tiver exagerado, é Deus que faz isso. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos ler aqui Provérbios 13. Está mostrando que as palavras, sobre as palavras, boas palavras trazem uma recompensa, mas a palavra traiçoeira pode resultar em violência. Como é que a pessoa a essa altura, numa igreja em cela no modelo dos 12, depois de maio de 2023, nós resumimos assumir a nossa posição. Igreja em célula no modelo dos 12. Como é que eu posso ter célula sem ter amor à palavra? Como é que a pessoa tem amor a uma coisa e depois não quer falar daquilo que tem amor? Se ele tem amor, ainda é o maior prazer de responder o questionário. Porque já é intimidade que a gente tem, não tem dificuldade. Então, tem ali os comentários da Bíblia, só é abrir o vídeo, ouvir os comentários, responder. Se os comentários estiverem errados, que pode um ser humano falha, né? Aí você vai para a líder e diz, oh, esse comentário aqui não está correto, tem isso aqui que não é a palavra, não é a palavra de Deus. Pelo menos ser sincero, ser transparente é uma obra justamente da palavra. A Bíblia diz que quando vê o seu irmão errado, é porque não é a palavra que fica tudo ao contrário, não é porque não estuda. Porque se estudasse na hora que encontrou alguma coisa que não estava legal, vai provar, pelo poder do Espírito Santo, que não poderia, que não está correto aquilo que falou, que foi falado. Isso a pessoa vai ao líder, conversa, porque a Bíblia diz que é para quando alguém fizer uma coisa errada, a pessoa vai até ele. Não é se esconder por trás dos bastidores, com ideias erradas, com palavras erradas, com comentários errados. Aqui, Provérbio está falando para a gente ter cuidado com isso. A disciplina no falar é necessário, porque palavras imprudentes levam ao desastre. Imaginou? Palavras imprudentes. Quer dizer, eu não vou fazer questionário, está muito puxado, tem muito o que fazer. Palavra de imprudência, como é que você está no reino de Deus e sabe que o Senhor mandou buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e você está fazendo atividades tão excessivas que não tem tempo para pegar um capítulo da Bíblia, os comentários feitos pelo seu líder e responder? É desse jeito que está sendo falado aqui. A disciplina no falar é necessária, porque palavras imprudentes levam ao desastre. Já imaginou você dizer para o seu líder que não tem tempo? Como que não tem tempo? Então você não está fazendo o que o Senhor disse? Buscar o reino primeiro? Buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas? Nós temos que confiar em Deus, principalmente nós mulheres. O nosso trabalho é discipular nossos filhos. Como eu vou discipular meus filhos se eu não quero obedecer, não quero nem estudar a Bíblia, nem responder o questionário? Você quer que os seus filhos na escola sejam bons alunos?
por assuntos que são passageiros, que vai passar, vai tudo para a sepultura, não vai além disso. E a gente luta para que nossos filhos estejam fazendo boas provas, responda a tudo que o professor falou, e como é que o Espírito Santo nos apresenta um assunto pela palavra de Deus, e a gente não tem coragem de fazer uma avaliação e responder? Ainda diz para a pessoa, para o discipulador, a senhora pensa que eu não tenho nada que fazer? A gente tem outras atividades. Como se eu tivesse falando alguma coisa que não fosse Bíblia. É o reino de Deus em primeiro lugar. Não conheço o reino de Deus em primeiro lugar que não seja pela palavra, porque se eu não sei a palavra, como é que eu faço o reino crescer? Vou falar o quê para as pessoas? Vou levar o evangelho como? Sem saber, sem estudar e sem ser obediente? Né? Como é que eu vou pregar para as pessoas sem ser obediente? O que é palavra? Palavra é Jesus. Eu tenho que estar jogando duro, desculpe a expressão, mas jogando duro mesmo, é 24 horas no ar, a palavra, a palavra, a palavra. É ele que diz, meditar de dia e de noite. Eu não conheço outro tempo mais importante que dia e noite. Dia e noite, meditar de dia e de noite. E a pessoa fica querendo razão de não poder comentar uma palavra que é para ser meditada de dia e de noite, não poder fazer um questionário em uma palavra que é para ser meditada de dia e de noite. Se então eu não sei, não tenho tempo para meditar de dia e de noite, então é problema meu com Deus, porque Ele mandou meditar de dia e de noite. E o tempo é dele, e ele diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. As nossas preocupações, as nossas ansiedades estão nos fazendo a retroceder o reino. As nossas preocupações excessivas. O Senhor diz as demais coisas eu acrescento. Tem gente fazendo além do que Deus mandou fazer. Mulheres, por exemplo, Deus mandou o homem sustentar a casa. Ela toma o lugar do homem e depois diz que não tem tempo. Não tem um tempo para fazer isso. Já viu como está o nosso mundo? As mulheres são sustentáculo na vida espiritual. É a mulher que deve estar nos templos orando. É a mulher que deve estar ensinando os filhos, discipulando os filhos em casa. É a mulher que edifica a casa. Elas estão fazendo coisas que Deus não mandou fazer. E depois responde, quando se tem um discipulado de excelência como esse, a gente tem outra coisa para fazer. A gente está discipulando, a gente está trabalhando, não tem tempo para essas coisas, não. Está trabalhando além da conta. Seu trabalho é cuidar dos seus filhos e da palavra. Se você ensina a palavra, pronto. Está resolvido, vai saber responder questionários. Você já vive com a palavra de todo instante para ensinar seus filhos. Então, quando eu faço uma pergunta aqui no questionário, você já responde rápido. Para completar, ainda tem os vídeos com os comentários. Você vai para o comentário do vídeo, responde tudo direitinho, depois coloca lá. Minha discipuladora é fulano de tal, que honra para Jesus, né? A gente pensa que quando está honrando o líder, está honrando só o líder. Antes de tudo, está honrando aquele que enviou o líder. E se você não acha que foi Deus que enviou o líder, o que você está fazendo com ele? Mas se você acha que foi Deus que enviou, então, por favor, responde, obedece, porque isso vai ser para a glória de Deus, você vai ser muito abençoado quando entender que é assim que Deus quer. Nós sabemos do Davi, que considerou um homem que foi ungido, Deus já tinha tirado a unção dele, mas porque Deus tinha ungido, tinha colocado ele como líder, ele respeitou até a morte dele, até quando ele morreu, mas não tocou a mão dele. E não é tocar e nem falar coisas contrárias e desobediência, porque como é que nós vamos alcançar esse mundo? Em 300 anos, os primeiros apóstolos fizeram o evangelho conhecido em todo o mundo conhecido. Por isso que chegou até nós. Nós já estamos com mais de 2000 anos, mais ou menos 2000 anos que Jesus saiu da terra, com o comando que ele deu, ir de fazer discípulos, e nós estamos aqui. Agradecemos a Deus porque os apóstolos cumpriram o processo, chegou até nós e nós queremos paralisar por aqui. Porque é preço caro, né? Não se dá nada para Deus barato. Os apóstolos eles foram tirados da cabeça, foram crucificados, a gente quer ver de boa. Não tem tempo nem para responder o questionário, de boa. Os apóstolos viveram o evangelho e nós precisamos viver, porque o mesmo Espírito Santo que estava nele está também em nós. Então, o Provérbios 13 está dizendo palavra, fale só a palavra de Deus. Se eu não estiver falando a palavra de Deus aqui, então você vem a mim, para a gente conversar, porque a palavra de Deus diz que quando alguém está falando errado, a pessoa fazendo alguma coisa errada, a gente vai a ele.
Então, se eu estou falando alguma coisa que não é palavra de Deus, venha conversar comigo. Em nome de Jesus. Isso é sabedoria. Nós estamos no livro da sabedoria, Provérbios. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discípulos e discipuladores do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.